Eu vejo muito ainda as organizações tratando segurança e fraude como estruturas separadas, mas, lógico, muito mais próxima hoje. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. E hoje vamos falar aqui sobre a convergência em cibersegurança com prevenção de fraudes. E aqui comigo eu tenho ao meu lado direito Paulo Conduta, CISO no Ouribank. Isso. Muito bem-vindo, Paulão. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal. Pela presença. E aqui do lado do Milton, Thiago Cunha, Head de Segurança Corporativa na DOC. Obrigado, Thiagão. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Valeu demais, muito boa a troca aqui. Muito bom, muito bom. E comigo, que eu já adiantei, passei o carro na frente dos bois aqui, meu amigo Milton, nosso diretor de Service Delivery aqui na Red Belt, também com muita passagem de um tempão em instituições financeiras, para agregar muito nesse bate-papo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Valeu, turma, pela presença. Obrigado vocês por estarem conosco aqui em mais um episódio desse. E voltando, o foco é cibersegurança com fraudes. E a gente tem aqui 3 especialistas, eu vou só conduzir, fazer perguntas, vocês me ensinem muito o que tem aqui hoje, que vai ser um papo muito legal e muito fluido também. Algumas fraudes de deixar o cabelo em pé, mas vamos embora, né? Eu não tenho cabelo, e aí? Aí, ó. Essa é outra questão. Por causa disso já caiu. Exatamente. Por isso. Bom, a gente vê uma evolução muito grande do cybercrime no mundo inteiro. Então, vários tipos e métodos de intrusão, extorsão, vazamento de dados. Isso muito focado em maximizar a interrupção, ataque multivetorial e, no final das contas, são criminosos. Eu acho que a gente, muitas vezes, tira essa palavra de cyber e são criminosos que utilizam um método online e o cibernético para faturar dinheiro. No final das contas, eles estão atrás, são organizações criminosas focando em faturamento. E a gente vê já no mercado, e é um termo, uma tendência que é avaliada e balizada pelo Gartner também, que é uma união entre as áreas de fraude e de segurança nas organizações. Acredito que vocês passam por isso também, vamos compartilhar um pouco mais. Mas antes disso, a gente traz aqui, dentro do próprio Gartner, um relatório de 2024, com 1.150 líderes de empresas nas Américas e Europa, que eles falam que até 2028, 20% das grandes empresas vão fundir essas áreas, criando uma equipe de fraude cibernética. Esse relatório trouxe que hoje esse percentual é de 5%. Se é certo, se a gente concorda ou não, a gente pode discutir aqui na mesa também. E aí eu queria entender de vocês. Vocês acreditam que essa é uma tendência? Vocês já veem isso nas organizações de vocês, no mercado, nos pares? Como é que é isso para vocês? Começar por você, Paulão. Legal, ótimo. Bom, lá no banco, a gente tem uma segmentação muito direcionada para cibersegurança, separado ainda da parte de antifraude. Mas a parte de cyber, ela apoia muito nas questões técnicas, né? Principalmente para a gente poder ter ali controles, né, que estejam correlacionados com a parte de antifraude, né? Então, a gente atua muito mais direcionado como um braço técnico da área de antifraude para definir quais os controles estão aderentes ou não à nossa necessidade de negócio. Perfeito. No final do dia, então, é uma parceria muito intrínseca. É uma parceria, exatamente, uma parceria. Uma divisão um pouco mais em escopo de atuação e funções especificamente. Exato. Mas as duas áreas andam muito juntas. Exato. Mas lá o escopo do banco ele é bem diferente, né? O nosso escopo dentro do banco é um cliente PJ, onde o nosso tipo de negócio ele tem um risco de fraude menor, né, perante o nosso negócio. Tá? Mas dependendo de casa para casa, há essa possibilidade de ter uma maior proximidade entre esses dois times para atuar como um time único, tá? Depende um pouco da maturidade e do negócio. Vai dependendo. Sempre que vai andar é o negócio, você tem que entender. Boa. Tiagão, não precisa entrar no detalhe da sua organização por si só, se não fizer sentido, mas na sua visão, mercado, parceiros, pares, como é que é essa visão dessa tendência? Não, vamos compartilhar um pouquinho aqui da DOC, acho que é importante. Eu vejo muito do que o Paulo comentou, ainda as organizações tratando segurança e fraude como estruturas separadas, mas, lógico, muito mais próxima hoje, né? Porque, historicamente, quando a gente fala de segurança e prevenção à fraude, a gente vê muito muito no bom sentido aqui, com cuidado da palavra, daquela batalha interna, quando tem um problema mesmo, é um problema de segurança, é um problema de fraude ou é um problema de tecnologia no produto, na engenharia, né? A gente ainda vê muito isso de uma forma geral, não embaixo da mesma estrutura.
Na DOC, a gente tomou a decisão há 2 anos atrás de unir e fazer um merge dessas estruturas. Então, Legal. a gente decidiu colocar embaixo do que a gente chama de segurança corporativa, tanto o time de cibersegurança, então a gente tem uma diretoria de cibersegurança, de segurança da informação, uma estrutura de prevenção à fraude, riscos, controles internos e privacidade dentro de um guarda-chuva único, dentro de uma estrutura única que responde para mim, né, no final do dia. Justamente para a gente poder, e aí acho que o foco a gente vai falar muito dessa fusão, de fundir realmente tempo de detecção, tratamento e principalmente quando tem um evento, tem uma situação, o tempo de resposta é menor porque você consegue conectar, tá tudo embaixo de uma visão única, até por uma questão de característica de modelo do negócio da DOC, né? Presença em 11 países, né? A gente processa ali mais de R$1 trilhão por ano. Então, assim, volumes bem expressivos, mais de 8 bilhões de transações, mais de 74 milhões de contas ativas. Quando a gente fala contas ativas, é conceito que dentro do mês tem cash in, tem cash out. Então, não é conta adormecida ou conta parada, é conta ativa. Então, o modelo requer um tempo de resposta muito rápido para esses eventos. A gente vai compartilhar aqui depois aí esses números, mas a gente tomou a decisão de 2 anos atrás de fazer o que a gente chama de Cyber and Fraud Prevention Center. Unir essas estruturas numa visão única, com playbooks unificados e tempos unificados de atendimento. A tendência é se concretizando aí, né? Os 5% aqui já. Você já vê Exato. na prática. Exato. E cara, a gente tem uma trilha de perguntas para a gente se balizar aqui, mas eu não queria perder esse gancho, não. Você mencionou alguns benefícios, né? Você tem uma resposta a incidente muito mais rápida, você tem uma consolidação de estratégia muito mais eficaz na maioria das vezes, mas tem um trade-off. Eu queria, se você puder, abrir para a gente um pouco mais. Qual que é o trade-off disso tudo? Quais são os desafios de chegar nesse modelo? Para quem não está lá ainda, para quem está imaginando esse processo, o que você vê de desafios nessa jornada? Acho que o primeiro desafio é muito cultural e dentro das empresas de você, às vezes, de sensação de que, a área de fraude está embaixo de uma área de operações ou está embaixo de alguma outra área, a área de segurança está embaixo de risco ou está embaixo de tecnologia, aqui a gente não vai entrar no conceito de onde está cada área. Acho que o maior desafio é muito cultural e político numa forma de falar assim, vamos olhar para o bem da empresa e esse negócio não vai estar mais embaixo da sua estrutura, puxa para cá. Mas isso acho que é uma barreira super fácil de lidar quando você trata com dados e fatos. E isso é uma das coisas que a gente tratou muito lá. Qual que seria o resultado dessa unificação? Em tempo de resposta, tempo de tratamento e principalmente em redução de perdas operacionais. Como qualquer instituição financeira, como qualquer empresa, a gente quer reduzir perdas operacionais, seja por incidente cibernético, seja por fraude. E aí quando você mostra esse número através de indicadores, falando, olha, tem um evento, eu consigo detectar, resolver num tempo muito menor. A minha perda está próxima daquele valor estabelecido, o número por si já resolve. Então, qualquer CEO, qualquer executivo vai olhar para isso e vai falar assim, não, vamos fazer... Faz muito sentido, Faz muito sentido para o negócio. Então, dados e fatos. Então, acho que quando a gente começou a olhar, mostrar os dados e fatos ali, principalmente de atuação, tempo de resposta e perda de retorno em cima, né, das perdas ali, não ter as perdas, foi muito prático, foi muito direto e assertivo. E claro que depois você tem todo um processo de construção, de unificação dessas estruturas que são, de uma forma geral, atuam de formas diferentes, né? Mas acho que é muito mais cultural e falar assim, cara, isso aqui não tá mais com você agora, vai para cá, do que qualquer outra coisa. Aquele jogo de organização grande que cada um quer cuidar do sua respectiva área ali de uma forma geral. Boa, excelente. Bom, eu acho que não tem dúvida para ninguém que está assistindo a gente que é um tema quente, que é um tema importante e por isso a gente trouxe ele, né? Mas tem um dado aqui que é interessante, que é, em média, 10 milhões de brasileiros têm dados como logins e senhas expostos na internet, ou seja, dados vazados todos os meses. Ou seja, 10 milhões de pessoas têm dados vazados por mês. E há 2 anos atrás, esse relatório é de 2023, há 1 ano antes desse relatório, o número era de 6 milhões, ou seja, cresceu quase que dobrou, seus 40% de crescimento. Tem outro dado do SPC Brasil, que projeta que nos últimos 2 anos, quase 16 milhões de consumidores sofreram pelo menos uma fraude digital. Então é muita gente, é muito dinheiro sendo roubado, no final dos dias é dinheiro fraudado, roubado, e vai parar na conta de alguém que não deveria ser.
são ambientes complexos. No final do dia, cara, qualquer organização que a gente imagina, sendo um banco, ou uma financeira, ou qualquer outro tipo de organização, porque também vamos desmitificar, não são só organizações financeiras que sofrem fraude. A gente tem varejo, a gente tem fraude para todo lado. E são organizações complexas. Como é que vocês veem a complexidade dos ambientes e do mercado no modelo de prevenção a fraudes? Ele impacta, ele influencia muito, ou o modelo de fraude ele é independente de indústria, segmento? Paulão, como é que você vê isso tudo? Bom, o segmento financeiro, ele, por natureza, né, ele tem um nível de risco mais elevado que qualquer outro segmento. Por quê? Uma fraude ali executada é perda financeira na certa, né? Em outros tipos ainda, você ainda tem a possibilidade ainda dessa fraude não se materializar, né? Por exemplo, numa venda de comércio eletrônico, você tem a fraude, ainda tem a entrega do produto, para aí sim você ter a materialização, por exemplo, daquele golpe, daquela fraude. Então, o mercado financeiro é muito rápido, né? Então, a diferença é o time. É uma ligação muito mais direta da fraude ao retorno financeiro, exato. né? E o risco, né? A gente está tratando com valores ali. Muitas vezes, a fraude pode ter uma única fraude que envolva milhões, né? Depende muito de como que a instituição tem dentro dos seus processos. Então, eu acho que a fraude existe, ela está presente em qualquer tipo de segmento, mas no ramo financeiro ela tem que tomar não é nem redobrar, tá? Ela toma uma prioridade dentro do cenário ali que a gente tem que atuar no nosso dia a dia. Tanto da parte de cyber, quanto também da própria parte de riscos e também de antifraude. Sim. Tiagão, alguma coisa para complementar? Sim, porque assim, como o Paulo comentou, né? Instituição financeira, o risco inerente, a fraude é um risco inerente à operação de uma instituição financeira. Tá? Então, e hoje com o advento do empoderamento financeiro, de você fazer ativações de serviços financeiros em qualquer tipo de negócio, e é muito comum hoje, em qualquer lugar que você vai no mercado, ele te oferece um cartão de crédito, ele te oferece um serviço financeiro, ele te oferece uma conta digital, as fraudes aumentam. Então, qual que é o grande ponto que eu vejo aqui? Eu acho que eu gosto muito de separar quando a gente fala disso. Uma coisa é uma fraude que vem através de um golpe, que é o golpe ali do WhatsApp, é um golpe ali, aquela coisa que pega um número qualquer de WhatsApp, coloca a sua fotinha, começa a falar com você, me transfere aqui, outros tipos de golpe do amor, tudo que você possa imaginar aí, que aí essa relação de fraude está muito relacionada com o que você tem de disponibilidade financeira no seu banco. Então, pode consumir o seu saldo de conta corrente, as suas aplicações, ou ele pode baixar uma linha de crédito e gastar aquele dinheiro, mas você concorda? Ele está limitado dentro do seu poder aquisitivo, dentro da sua conta. E tem as fraudes muito mais estruturadas, que é hoje, que preocupa muito as instituições financeiras, o mercado financeiro, que são fraudes por explorações de ambiente tecnológico, explorações de backbone, APIs, que você tem possibilidades massivas que a gente chama de cash out, com o advento principalmente de um Pix, que você tem um pagamento instantâneo, e aí você não tem mais essa facilidade quase zero, a recuperação de um valor através de uma organização criminosa que faz uma exploração tecnológica por ambiente de API, por exemplo, e que massifica isso para volumes de dezenas ou centenas de milhões de reais. Então, esse é o grande desafio. Como é que você olha para uma fraude através de um golpe e uma fraude que tem uma complexidade maior de detecção, uma exploração e tem uma atividade criminosa muito mais preparada e capacitada para fazer isso. Então, quando a gente olha para a DOC, principalmente por ser uma empresa B2B, que opera numa relação comercial, não com o cliente final, mas com grandes empresas fazendo esse tipo de ofertas de serviço, seja por uma unidade de serviço de cartão de crédito, que a gente processa milhões de cartões de crédito no Brasil, ou por contas digitais, que a gente é o responsável junto ao Banco Central dessas contas digitais na estrutura de banking, eu tenho viés separado. Então eu tenho modelos de fraude que eu vou olhar para o cartão, tem modelos que eu vou olhar para a conta digital, tem modelos que eu vou olhar para adquirência por uma linha, uma unidade de negócio de adquirência, e aí esse modelo ele é muito customizado e personalizado de acordo com o negócio do cliente. Porque eu tenho clientes que têm portfólio de alta renda, que é normal ele transacionar R$100 mil num cartão de crédito, numa transação. E tenho clientes que têm um portfólio de uma renda menor, que vai estar lá transacionando R$100, R$10, R$5.
Sim. Se eu tenho o mesmo modelo de regra, provavelmente ele vai impactar um cliente que está fazendo uma transação lá real, comprando algo de 100 mil reais no cartão de crédito, e não vou impactar o outro de 5. Então, essa sensação tem que estar muito... Essa calibração tem que estar muito alinhada ao negócio, ao potencial, por exemplo, fraude eletrônica que você falou. Você tem uma possibilidade de cashback, me fugiu o termo agora, quando você consegue fazer a recuperação do valor pela transação junto à bandeira. Isso aí, não, Fugiu o nome agora. Bom. Vai vir. Acontece. Acontece. Tá vendo? É tanto nome que aqui acontece, que você consegue fazer a recuperação junto à bandeira, diferente de um Pix que você não Pix faz. Já era. O Pix já foi. Né? Você tem o MED, que é o recurso lá do Bacen. A gente pode até falar mais dele depois. A gente tem aí números, por exemplo, do Bacen, de 1,6 milhões de requisições de MED de janeiro a maio. MED é a medida de especial de devolução. Quando você cai num golpe ou faz um Pix errado, você pode, junto à instituição financeira, solicitar um MED para tentar reaver esse dinheiro de volta. Vocês veem o Pix nesse sentido como não diria um potencializador da fraude, mas um dificultador da gestão à fraude no modelo atual? O Pix ele é um advento que trouxe um benefício para o país absurdo. Incrível, de empoderar financeiramente indiscutível a população. Perfeito. Então, quando a gente olha para o número que o Pix trouxe para o cenário econômico brasileiro, é de virada de chave incrível. Então, realmente. você atende desde lá, né, aquela pessoa que está vendendo algo na praia, que dependia de uma maquininha com uma taxa alta. Você trouxe o empoderamento financeiro para a população de uma forma fantástica, né? Só que você traz com isso também o advento da fraude. Então, assim, o Pix com o sistema de pagamento instantâneo, quando você tem uma exposição, uma exploração de uma fraude por Pix, dificilmente você vai conseguir ter a possibilidade de reaver aquele dinheiro. É muito difícil. O que você consegue trazer com MED ou com alguma coisa é um valor muito pequeno do total da fraude, diferente de quando você faz com bandeira de cartão de crédito. Mas a gente tem que olhar para o Pix como algo fantástico no cenário brasileiro. Trazendo um pouco aqui da realidade, porque eu também faço parte do grupo de segurança, justamente do GSEG, que define as regras de segurança para evitar justamente ataques e também fraudes dentro do arcabouço do Pix. O Pix, ele não é algo que é mais vulnerável. Isso é uma tecnologia mais rápida. Perfeito. E mais disponível. Ela está na palma da mão do usuário para qualquer momento ele consumir. Da mesma forma que a gente está dando para o bandido, de certa maneira, a mesma possibilidade de exploração da tecnologia. Perfeito. E não necessariamente do meio de pagamento. O Pix, a gente tem uma série de ações que a gente vem atuando. O MED, né, já é uma ação que a gente já é desde o início do processo do Pix, já existe. A gente está evoluindo agora para o MED 2.0, que é um processo de triangulação desse dinheiro, porque o MED ele vai até uma primeira camada. Ele faz um rope, né? Exatamente. Ele vai uma conta à frente. Exatamente. Com o 2.0, ele vai chegar até o final. Quando mais pulverizar, é mais difícil você conseguir alcançar esse dinheiro. Sim. Com o MED 2.0, você vai conseguir chegar até outros níveis. Tem outras ações também que a gente estava discutindo até ontem dentro do Banco Central, que é com relação, por exemplo, à marcação de fraude. O Pix hoje ele é uma base muito rica e existe a necessidade das instituições alimentar e consumir essa base justamente para proteger os envolvidos dentro do ecossistema. Então, quer dizer, você deve marcar a instituição tem a obrigação de fazer a marcação quando detectar uma fraude ou uma suspeita, ela deve consumir esse mesmo processo, né? Além de outras ações, até como a Resolução 6, foi algo muito importante no mercado financeiro, porque ela trouxe a necessidade de compartilhar qualquer índice de fraude com o mercado. Compartilhando, a gente consegue combater de forma mais ativa. Mas é difícil? Claro que é difícil, mas a gente vem atuando. Boa, perfeito. Chargeback aí, ó. Boa. Agora veio chargeback. Boa demais. A possibilidade de chargeback, né, junto com a bandeira. Perfeito. Transações online sem o uso do 3DS, por exemplo. Exato. Boa. A gente acabou falando muito de fraude financeira aqui. Faz muito sentido. Milton, você como diretor de Service Delivery aqui, a gente tem
muito forte o segmento financeiro, a gente tem vários clientes do segmento financeiro, e essa é uma discussão que a gente tem diariamente com eles, mas também temos vários clientes de outros segmentos, saúde, indústria, etc. E fraude varia de um para o outro. Você consegue fazer alguma comparação? Você tem alguma coisa para trazer nesse sentido entre indústrias também, que é um ponto que eu acho que faz sentido para a turma que está acompanhando a gente? Sim, você trouxe um pouco também dos diferentes modelos que tem de fraude, né? Você explorou aí um pouco no sentido de algo que pode ser escalável ou algo mais pontual. Se a gente for fazer um comparativo aqui, o criminoso mais pé de chinelo e o mais profissional. A gente sabe que hoje, na atualidade, já foi-se o tempo onde a gente tinha cybercriminosos que queriam status. Hoje o que eles querem, na verdade, é dinheiro, né? Então, em primeiro plano, né? Alguns ainda prezam pelo status, falar que atacou, que invadiu e tal, mas eu vejo um movimento muito forte e como tendência do mercado de tecnologia como um todo, né? A inteligência artificial sendo um vetor de catalisar isso, né? E nas questões de fraude também, né? O que a gente tem visto ampliar bastante é a própria questão do deepfake, né? Ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas para potencializar os recursos e as ferramentas dos cybercriminosos em tentativas de fraudar a identidade, principalmente, né? A gente vem, a área de segurança vem cada vez mais se profissionalizando e ampliando suas ferramentas e camadas de segurança, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje a identificação facial para trazer uma camada a mais de segurança num acesso a uma conta bancária ou alguma outra aplicação, né? E a gente vê os cybercriminosos também utilizando isso, né? Os conceitos de IA para explorar isso daí mais, estão fazendo uma simulação através de um avatar, de se passar por você, né, numa autenticação. Então, queria ouvir também um pouquinho de vocês, o que vocês têm visto no mercado em relação a essa tendência que, infelizmente, a gente tem notado em alguns casos que já passou um pouquinho de tendência e já está se concretizando, né, do uso tecnológico, IA, para esse conceito de fraudes. Respondendo e já passando aqui para os colegas aqui um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, a fraude é um desvio de algum controle. Se existe um desvio, existe uma fraude naquele determinado controle. Todos esses processos que você colocou são controles. Autenticação, validação e outros necessários de uma cadeia ali de transacional. Então, quer dizer, quando você tem ali qualquer desvio, existe uma necessidade de você identificar, monitorar e corrigir, né? Acho que as novas tecnologias vêm para ajudar bastante nesse processo, né? E toda a possibilidade que a gente ainda tem, e ainda acho que tem muito a explorar dentro desse processo, é importante, né? Mas da mesma forma, né, que você tem para o bom, para o mal também vai existir o mesmo peso, né? A gente teve nessa questão até de reconhecimento facial, muito a exploração, e aí eu coloco um ponto que é o risco que eu identifico hoje mais ativamente. A facilidade e essa maior exploração desses controles, ela está mais próxima do bandido e também está mais próxima do crime organizado. Então, quer dizer, quando você tem a fraude as a service hoje, publicada em grupos, publicada na Deep Web, na Dark Web, e outras pessoas contratando isso como, entre aspas, trampo, né, acaba tendo uma maior exploração e visibilidade, né, desse tipo de fraude no mercado. Então, isso eu acho é o grande risco que a gente tem hoje dentro do segmento financeiro. Deixa eu puxar um gancho que você falou aqui, Claro. até uma pimentinha para a discussão, e eu gosto sempre de provocar vocês que estão aqui, para quem está do outro lado, saia com alguma coisa daqui e fala, cara, posso implementar isso, ou alguma coisa vai ficar na cabeça que ele vai estudar um pouco mais, etc. Você falou que fraude, na maioria das vezes, é uma ausência de algum controle. Perfeito. E aí, para quem está escutando a gente, vamos supor que eu tenho um cenário de ou uma pessoa que está assumindo uma cadeira de CISO, uma cadeira maior do que ela estava hoje numa instituição financeira, ou uma pessoa que está vindo numa movimentação de um outro segmento para a cadeira de CISO no segmento financeiro.
Existe algum caminho das pedras para a gente estruturar uma estratégia antifraude? Existem os primeiros passos? Por onde que a gente começa para quem está escutando a gente? Tiagão, começar com você? Boa, assim, entender primeiro o negócio. Boa. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Assim, acho que os profissionais de segurança sempre teve um viés muito técnico e com menos presença ao negócio. Isso vem mudando. Até por isso que a gente está vendo cada vez mais CISOs assumindo papel de gestão de risco, assumindo temas de privacidade, fraudes, controles, né? Então, acho que tá tendo um nível de proximidade do negócio, não é mais aquele CISO que só fala não, é o CISO que está em prol do negócio. Então, assim, entender o negócio, ele é primordial. Entender quais são os controles e as tecnologias que vão ser embarcadas é outro ponto super importante. Como você comentou, hoje em dia, no Brasil, não tem mais como você trabalhar numa instituição financeira, fazer, por exemplo, a fraude ela pode ser iniciada em duas coisas. Você tem primeiro o processo de onboarding, que é quando a pessoa abre a conta, e aí você tem a possibilidade de fazer uma abertura de uma conta numa instituição financeira com falsidade ideológica, que é o que a gente chama de FNA, de Fraud Application, que é o cara usa os seus documentos, usa uma foto sua de internet para abrir uma conta, ou tem o movimento das contas laranjas. Então, assim, hoje, abrir uma conta com falsidade ideológica é muito mais difícil no Brasil, porque já tem muitos dos controles. Hoje a gente tem liveness num processo de abertura de conta. Poxa, o que é a liveness? Aquele processo que você paga como ridículo na hora que você vai abrir a conta. Né? Aproxima o rosto, afasta o rosto, olha para cima, vira para o lado, pisca. Porque isso daí é a prova de vida, que inclusive o governo está usando para INSS, para onde... Porque assim, não tem como. Bate numa base de faces e fala assim, 99,999 é o Paulo. E aí você tem depois todo o processo de validação de documento, OCR, documentoscopia. Então, quando você abre uma conta hoje usando os controles adequados e que têm que ser utilizados, a possibilidade de uma fraude de identidade, ela é baixa. Não estou falando que não existe. Ela é baixa, pode existir. Né? Se tiver uma exploração, como a gente já viu, uma exploração do mecanismo de reconhecimento facial através de inserir um vídeo por uma câmera dentro do Android que simula a pessoa por inteligência artificial, piscando e fazendo, você consegue. Mas é muito mais complexo. Né? E aí você também tem a questão da fraude de que, assim, entender o comportamento das contas laranjas. Que como ele comentou ali, né? Tem os trampos que tá lá, fala assim, olha, abre conta, cada conta que alguém abrir para mim, eu pago X reais para você me dar essa conta. Para a instituição financeira, para mecanismo de prevenção à fraude e segurança, é uma conta legítima. Sim. Você não tem uma marcação lá na base DICT do Bacen como uma transação fraudulenta. Essa pessoa ainda tem um CPF regular, não está ancorado como um fraudador. Você vai abrir. Só que normalmente essa é uma conta que a gente chama de conta adormecida, que não é uma conta ativa, que tem transação sempre. É uma conta que ele fica ali parado, ou ele vai vender, alugar aquela conta para alguém, ou ele fica esperando uma oportunidade dele também participar de uma fraude e ficar com uma porcentagem daquele dinheiro. O que a gente faz muito, né, e o que é super importante nesse contexto para quem está chegando é compartilhar informação. Tem a resolução 6 que você consegue compartilhar, exato, mas aproveitar um pouco desse ecossistema. Então, uma coisa que é super legal que a gente faz na DOC, a gente tem a fraude, a gente já sabe que um fraudador é uma pessoa marcada como fraudador. Eu já sei que aquele CPF é um CPF ruim. Se ele fez fraude na instituição, no cliente A, ele com certeza vai fazer no B, no C, no D e no E. Eu não quero mais ter relacionamento com essa pessoa. A gente compartilha essa informação dentro da base e eu bloqueio se ele fez uma fraude aqui, ele vai ser bloqueado em todas as outras contas, se caso ele tiver. Esse compartilhamento, ele é entre organizações, entre instituições mesmo, dentro do... Você tem dois cenários. Então, assim, como eu comentei que a DOC é uma instituição B2B e eu tenho 400 clientes ali... Perfeito. Eu uso isso dentro do meu ecossistema. Perfeito. E retroalimento isso. Perfeito. De uma forma muito inteligente com todos os meus clientes para proteger a DOC e todos os clientes dela. Só que também pela resolução 6, a gente faz o compartilhamento de marcação de fraude. Eu tenho a oportunidade de participar de 2 grupos super importantes. Um é o Projeto Tentáculos da Febraban junto com a Polícia Federal. Né? 2 meses atrás eu estava lá em Brasília, até tive uma grande oportunidade de fazer um dos painéis
falando desse tema junto com outras instituições financeiras, e tem o grupo de repressão a fraudes junto com a FEBRABAN também, as outras instituições financeiras, que a gente faz um reporte também separado de marcações de chave. E você tem a resolução 6 que você comunica suspeitas de fraude. Qual que é o ponto para a resolução 6 que a gente trata? É assim, você comunica não significa que você depois pega toda essa informação e retroalimenta para dentro do seu ambiente, porque você tem que separar o que é fraude, o que é vítima, e às vezes a instituição financeira X pode tratar uma vítima como um fraudador por uma análise errada. E aí eu tomo uma decisão com base na instituição que não é minha, Você não e sabe aí eu exatamente marco aquela quais são os pessoa que é uma critérios. vítima como um fraudador e eu atrapalho a vida daquela pessoa. Perfeito. Então, eu acho que ainda tem uma evolução nesse sistema, né, de resolução e tudo mais para ter um consumo e separação do que de fato é uma fraude e o que não é fraude, mas para o mercado já é um salto absurdo, né, de validação. Eu falo que assim, eu sou... O processo de consulta da chave DICT, eu não sei se você sabe, uma regulamentação do Banco Central, toda instituição financeira que recebe um PIX, quando eu recebo o PIX, eu tenho que fazer uma consulta na base DICT do Bacen para ver se esse dinheiro que eu estou recebendo não está vindo de uma chave com marcação de fraude. Se esse dinheiro tiver com uma marcação de fraude na base DICT, eu tenho que não receber esse dinheiro tem que ser travado. Entra no processo cautelar. Isso é uma exigência regulatória do manual do PIX. Então, tem vários controles que o Bacen ajuda, que o PIX ajuda, e que são essas melhorias, por exemplo, do 2.0, de você ter... eu tinha escutado que era 5 saltos para frente que ia, mas para fazer justamente o follow the money e tudo mais, que são coisas importantes. Mas voltando até a pergunta, senão a gente acaba fugindo ali do contexto, da pergunta. Mas é super importante a gente separar o que é a conta laranja, o que é o golpe, o que é uma fraude de aplicação, porque a conta laranja hoje é o pior, é o que a gente tem de pior aqui. São pessoas tentando aproveitar de alguma forma de um bug, de uma falha e usar aquilo para benefício próprio. Mas pensando numa pessoa que está chegando nesse negócio, é entender o negócio, usar as tecnologias adequadas e, principalmente, estar adequado ao que a regulamentação pede. Isso chama-se diligência. Então, assim, não dá para fazer negócio a qualquer custo. Tem que fazer as consultas, tem que ter as ferramentas, tem que ter a tecnologia e tem que ter os controles mínimos necessários. Então, olha para o que o regulador pede. Aplica as melhores práticas e entra nesse jogo. Não é uma coisa barata, custa, de uma forma geral, Sim. custa, mas é algo que se fizer certinho, com certeza ele vai conseguir ter muito ganho estratégico junto ao negócio, sem sombra de dúvida. Trazendo um pouco dessa fala do Thiago, é muito importante o trabalho que a gente faz lá dentro do GSEG. Quando a gente vai discutir um novo controle, o próprio manual que foi desenvolvido e todas essas outras resoluções novas do processo do PIX, a gente avalia o cenário democrático do PIX, não só um determinado segmento do mercado. A gente analisa um todo. E ali a gente cria, na verdade, uma linha, pelo menos base de segurança, para que o mercado posterior melhore esse processo. Sim. Né? Então, quer dizer, a ideia ali é você levar uma maturidade numa linha ali, um baseline, né? E o mercado depois, claro, cada um com o seu nível de risco, aplique esse controle dentro da sua instituição. Mas, novamente, a gente tem ali já uma série de controles que, eu vou ser muito sincero e tirar um pouco o chapéu de banco e botar o chapéu um pouco do regulador ali, muitos dos controles e das falhas que acabam ocorrendo quando há uma fraude é por ou uma má implementação de um controle ou por uma certa negligência da adequação ali daquele determinado controle. Isso aí. Porque o controle Mesmo- existe, ele é direcionado, existe um framework. Existe todo um direcionamento. A gente fez um trabalho agora para justamente fazer um recheck de todos aqueles controles que estavam já presentes no Perfeito. manual de segurança. Então, quer dizer, a gente soltou ali um checklist que ele é obrigatório para novos participantes efetuar ali meio o seu assessment dentro do seu ambiente e para quem já participa também, olha, eu já tenho esse controle, está tudo certo, tem alguma, entre aspas, pendência desse controle, vou lá e vou colocar e já dou um prazo para o Bacen para regularizar esse processo. Excelente. Posso adicionar Claro. um ponto super importante que o Paulo falou, que é o seguinte, a gente está falando aqui de segurança e prevenção à fraude como unificação, certo? Sim. E você lembra que eu falei que quando a gente tomou a decisão lá atrás, a gente trouxe as áreas de controles e as áreas de risco para dentro dessa mesma estrutura? O que ele está falando, no final do dia, numa instituição financeira, é o trabalho de controles internos. Exato.
é as áreas de controles internos. Então, por exemplo, na DOC, essa área de controles internos, ela trabalha junto também. E ela não vai olhar só para os controles, obviamente, de tecnologia e de segurança. Ela vai olhar para todos, até controles financeiros. Mas você entendeu o quanto tem aqui de potencial da área de segurança, do papel do novo CISO, que a gente vem falando, de olhar para isso de uma forma unificada? Porque no final do dia é gestão de risco e visão de controles, enquanto principalmente segunda linha, em conformidade. Então, assim, tem um viés de risco, de levantar um risco de cibersegurança, um risco de fraude, a visão do controle, e é um tema regulado pelo Banco Central, você tem que ter lá um ambiente de controles, né, documentado e reportado ao Banco Central. Então, eu vejo cada vez mais a área de segurança fazendo essa fusão e tendo condição, porque sabe lidar com incidente, sabe lidar com playbook, sabe fazer resposta a incidente. E uma fraude é um incidente. Exato. Existe um incidente de segurança, existe um incidente por uma fraude, existe um incidente por uma falha operacional, por um erro operacional. Então, assim, hoje tudo se encaixa. E se você tem isso muito distribuído nas organizações, essas áreas não vão se conversar. Então, aqui tem um potencial, de novo, para essa pessoa que está chegando, olhar para tudo isso e falar, nossa, eu tenho... Mas assim, a gente sabe também que a vida do CISO, se a gente for olhar só para cibersegurança, já é um negócio super complexo. Quando coloca ali fraude, coloca controles, coloca risco, coloca privacidade, claro que você vai ter que ter uma estrutura muito boa para te suportar. E esse investimento tem que ser feito, senão não existe bala de prata, não existe a pessoa que vai chegar ali, né, e só vai sentar e vai conseguir fazer. Mas, claro, você consegue unificar e trabalhar isso de uma forma sinérgica muito positiva. Perfeito. E você falou de oportunidade, eu vejo como uma mega oportunidade para o próprio profissional de cibersegurança, hoje CISO, e mudando para um modelo de CISO um pouco mais abrangente, de agregar mais valor para o negócio. Exato. E agregar mais valor para a sua própria carreira. Então, fica a dica aí, galera. Entra nessa, entende um pouco mais, procura, estuda. Não vai só para Technicase, vai estudar governança de risco, vai entender compliance, vai entender controles internos, vai entender auditoria, vai entender como o negócio funciona. Perfeito. Isso é super importante. E uma coisa que é interessante... Claro, vamos lá. Interromper. Mas, por exemplo, um analista de segurança, quando vai avaliar um determinado incidente, ele analisa toda a cadeia técnica, por exemplo, de como foi feito o processo, por onde ele passou, quais foram os dados que foram envolvidos, por onde o dinheiro saiu. Sim. O cara de fraude, desculpa, muitas vezes, ele não tem essa visibilidade, essa visão analítica dessa questão. Por isso que eu acho que o Thiago colocou, é importante você trazer essa visão do cara, do analista de segurança, do cara que está no SOC, que conhece mais o negócio, é importante para o processo de proteção. Perfeito. Não, eu estava viajando mais proativo aqui. E menos reativo. Exatamente. Porque muitas vezes o que acontece? O cara de fraude vai fazer o seguinte, aconteceu a fraude, ele está vendo o quê? O final. Isso. Quem conhece o caminho, muitas vezes, é mais o time ali técnico de cibersegurança. Muita gente já sabe cibersegurança que vai entrar para ajudar no processo de resposta com o time de CSERT, por exemplo. Ele vai olhar muito mais a investigação, o relacionamento com as forças policiais, se houver necessidade de abrir um inquérito, né, de uma forma geral. Fazer todo o follow the money, que é uma necessidade de entendimento ali de follow the money. Mas ele dificilmente vai ter o entendimento da cadeia de custódia, preservação de evidência, ata notarial, para fazer um processo completo. Então, quando você funde isso, você extrai o melhor de todo mundo numa visão única, muito mais rápida. Excelente. Então, é isso que a gente trata. É dessa forma que a gente trata. É uma visão única, cada um extraindo o melhor de cada um num processo único. Exato. Excelente. E com o apoio do jurídico, que é muito importante. É isso. Né? E aí você vê a integração das áreas mesmo, né? Sim. Talvez não faz sentido ter um jurídico dentro dessa caixa das pessoas, do profissional que toma conta de risco e fraude como um todo. Jurídico junto com o compliance. Mas é um conhecimento provavelmente necessário para você ter no seu time, para ter um acesso mais rápido, para ter uma prioridade no seu timing, muito mais do que ter uma área de jurídico lá do outro lado que vai me ajudar se tiver tempo ou... Um ponto importante, assim, eu tenho advogados na minha área de segurança corporativa, principalmente ali nas áreas de privacidade, e que me apoiam muito nessa... Não que ele vai tomar a decisão pelo escritório jurídico da companhia, nunca. Perfeito. Mas ele tem bagagem, conhecimento técnico, jurídico,
para mim falar, Thiago, melhor fazer aqui, vamos envolver já o jurídico aqui. Então é super importante você também ter, e tem muito movimento das áreas jurídicas de querer trabalhar com privacidade, querer trabalhar com segurança. Eu tenho alguns profissionais, advogados que estão dentro da área de segurança, não com o papel do escritório jurídico, mas como área de controle, e são profissionais fantásticos. Perfeito. E que Fantásticos. agregam muito no processo como um muito. todo. Até na parte de compliance também, né? Tem bastante, Exato. traz bastante esse viés, é importante. Sim. Cara, que papo animal, hein? Tá louco. vendo? Tô Tá vendo? Você acha que é tô fácil essa extasiado vida? Não é aqui. fácil, não. Não, sei que não é, tá doido. Você falou um negócio lá atrás que eu fiquei viajando aqui também, que era esse compartilhamento de informações relevantes para o negócio. Eu vejo que se eu pegar mercado financeiro e separar de outras indústrias, o mercado financeiro funciona muito bem, claro, pode amadurecer, temos falsos positivos, vou chamar de falsos positivos, mas me lembrou de uma conversa que a gente teve até no outro estúdio, no outro prédio, com a Márcia Tosta, que é a ex-CISO da Petrobras, incentivando mais e tentando puxar essa cordinha entre os pares dela, os CISOs de mercado, para compartilhar informações de vazamento de dados ou incidentes ou potenciais ataques. Eu acho que é um modelo que o mercado financeiro já evoluiu, muitas vezes impulsionado ou incentivado pelo regulador, mas é um modelo que já funciona. Eu acho que as outras indústrias todas que estão escutando a gente podem se beneficiar disso. Claro que depende de alguém centralizar e puxar essa cordinha, mas eu acho que é um ponto muito positivo. Deixa eu até aproveitar o gancho. Isso daí, esse projeto da Márcia, lá quando ela estava na época da Petrobras, foi muito importante, que é o projeto CKN. É um projeto de integração dos MISPs, né? De várias empresas, inclusive do ramo financeiro, para troca de IOCs, né, entre os participantes. Exato. A gente tem esse processo aqui também mais restrito, de forma mais ali direcionada no mercado financeiro, tanto para o Pix quanto para o Open Finance. Então, todos os participantes hoje do Pix ou do Open Finance estão conectados ao MISP, que está associado à FEBRABAN, associado à BBC também, e ligado direto no Bacen, para trocar essas informações. Olha só. Boa. E acho que o mercado privado tem que puxar isso também. Não só esperar que a FEBRABAN faça ou que os reguladores façam. Acho que a gente tem que ter condições. E quando a gente fala de fraude e segurança, normalmente as pessoas tratam isso muito mais interno, com uma certa vergonha, não quer expor, não quer... Só que eu acho que tem que ter um ambiente seguro para realmente ter essa troca de conhecimento. Uma coisa legal que a gente fez no ano passado lá na DOC, a gente fez um primeiro encontro de profissionais de cibersegurança e prevenção à fraude, né, com os clientes. Então, a gente chamou vários CISOs, vários profissionais de cibersegurança e de prevenção à fraude lá para a gente trocar uma ideia. E aí a gente até falou, olha, como que é o Cyber Fraud Prevention Center da DOC, né? Como é que a gente processa aqui, como é que a gente faz aqui o tratamento do transacional, da segurança, os playbooks de segurança. E aí foi o pessoal não vou falar o nome aqui dos clientes, mas assim, foram instituições financeiras grandes ali também falaram como é que eu unifiquei. Aqui eu posso falar, o Zé teve lá do C6 falando como é que ele também unificou toda a parte de segurança. O Zé já esteve com a gente aqui algumas vezes. Já falando também, como é que ele unificou. O pessoal da XP também foi lá na época, falou como que é a prevenção à fraude pro mercado da XP. Olha, então, incrível, cara. É super desafiador fazer. Eu falei assim, no final do dia, a gente que capitalizou com recurso próprio, e a agenda nossa é complexa. Você imagina conseguir puxar 20, 30 pessoas para dentro do ambiente seguro, sem gravação, poder falar, olha, aconteceu essa fraude, aconteceu isso daqui, aconteceu essas questões. Porque volume a gente tem, dado a gente tem. Então, assim, é o que eu brinco e falo lá na nossa estrutura. A gente processa, só na prevenção à fraude, 91 bilhões de reais por mês. E previne mais de 75 milhões de reais. Então você previne assim, de fraude, que era fraude mesmo. Era para ter acontecido. Então você pega 75, multiplica por 12, e você já fala ali, só o potencial de fraude prevenida que a gente deixou. De dinheiro para o crime organizado, financiamento de armas, um monte de coisa ruim. Então tem, e quanto você não tem do seu lado, quanto não tem do outro lado. Quanto mais a gente agir de forma unificada, mais a gente vai tirar o dinheiro da mão da bandidagem, não vai dar acesso e recurso para que eles façam isso. Mas tem que ter os movimentos de colaboração. Sim. E é um desafio quando a gente fala por agenda, por ego, por muitas outras questões, de conseguir colocar todo mundo na mesma mesa e não ficar dependendo só do regulador falar, assim que tem que fazer. Tem que ter esses movimentos também, importante. A própria resolução 6, né, é uma questão que, quando eu conversei lá com o próprio Bacen, ele falou, esse processo que a gente está agora provocando vocês já pediram para a gente, vocês já tinham
essa troca informal, muitas vezes, né, de processos de troca de informação de fraudes existentes. Então, quer dizer, vamos fazer esse processo ser algo regulatório e algo que é praticado por todo mundo. Então, quer dizer, isso é importante, né? Sim. E tem que falar, a gente tem que falar muito desse processo. Tem que falar. Claro, cada fala e cada momento a gente tem que falar num circuito fechado, muitas vezes, como o Thiago colocou, outros não. A gente tem que expor. Porque tem uma coisa que é muito importante, ele só vai combater o crime se a gente utilizar inteligência, educação e compartilhamento. Senão a gente não vai... É quase se fosse o IOC para fraude. Exatamente. Boa. Turma, eu tenho mais umas 10 perguntas aqui, perguntas boas, mas já me deram a dica ali que a gente já estourou os 45 minutos hoje. Já? A gente Caramba! bate nos 40 Nossa. e hoje a gente passou e tinha muita coisa para falar. A gente vai ter que voltar, hein? Bora? Conto com quiser, vocês só- para voltar só- para continuar esse papo. Só convidar. Antes da gente terminar, tem alguma coisa na cabeça de vocês que vocês gostariam de compartilhar? Cara, falando de fraude e segurança junto, pensa nisso, ou uma dica, um ponto que não pode passar batido para a galera. Eu acredito que eles já anotaram, mas fazer o highlight no caderninho. Eu acho que se você me dá uma abertura aqui, acho que uma campanha que a gente faz muito importante lá na BBC, inclusive a gente teve o relançamento dessa campanha no segundo ano dentro do Bacen ontem, é a campanha Tem Cara de Golpe. Essa campanha, ela tem a ideia de levar para a população como ela pode se educar e prevenir a não cair nos golpes e nas fraudes hoje existentes. Então, acho que é um processo que é muito importante, ela é apoiada pelas nossas associações. Hoje, praticamente 85 instituições adotaram essa campanha e replicam isso para os seus clientes. Então, eu acho que cada vez mais, como a gente está falando, falar de fraude, falar de golpe, falar de risco financeiro é importante. A gente tem que levar isso para a população. Boa, e quem está do outro lado da mesa também, se ainda não conhece, Fica conheçam, porque Isso. é um material, um caminho Muito já bom. trilhado, já validado. Muito Exatamente. E é uma campanha que a ideia não é falar tecnicamente, não, é falar para o povo, bom. Boa. para ele entender que como que eu posso me prevenir para não cair numa fraude, dos mais diferentes tipos de fraude existentes no mercado. Boa. Tiagão, Boa. aquela uma dica, um caminho. Cultura é sempre importante, né? Exato. Esse processo de cultura é sempre importante. Mas acho que se eu fosse deixar aqui a minha contribuição final pensando na fraude massificada que eu falei, olhem para os seus ambientes de API. Boa. A grande maioria das fraudes de grande volumes foram por explorações de backends e APIs expostas, com problemas de autenticação, com problemas de acesso públicas e por consumo, porque ela não estava com os seus melhores padrões de segurança habilitados. Então Excelente. hoje é um mundo de API, Uhum. milhares de APIs, a gente transaciona. Então assim, se eu pudesse deixar olhe muito para os ambientes de APIs, deixe bem controlada, bem hardenizada, bem gerida, porque quando a gente olha para o momento atual, as grandes explorações com fraudes massificadas de dezenas e centenas de milhões de reais aconteceram por exploração indevida de ambientes de API. Boa. Governe, né? Acho Governe, que mais... Seja diligente com o seu ambiente Exatamente, é uma boa dica. Boa. Gabi, põe na lista aí pra gente trazer esse ponto de segurança de APIs aqui, hein, com foco em fraude. Acho que vai ser um ponto muito bom pra gente Já discutir chama pouco mais um tema aqui, né? de API. E separe o que é API transacional e não transacional. Aí, ó. Priorize Aí, o que é transacional e tem cash out. Senão vai querer fazer tudo, quem faz Senão tudo já não é. faz nada. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes as pessoas nem sabem o nível de poder que aquela própria API está disponível ali. Às vezes eu queria uma API para fazer uma coisa, mas quando vai ver, ela está fazendo outra coisa totalmente diferente. Modelo de segurança Fora no do design, controle. risco no design, fraude no design, Exato. continuidade no design, É isso. privacidade no design dos produtos. É isso. Boa. Milton, Cara, que aula, hein? pensamentos finais. Que aula. Incrível, né? Que Bate-papo aula. muito bom. É muito bom a gente falar, e esse segmento financeiro ele traz um nível de maturidade enorme, acho que pode inspirar os outros. Puxou até um gancho ali Exato. que eu acho bem legal, né? E é isso, você vê que assim, controles estão aí para ajudar a organizar de forma geral, e a tecnologia vem como um vetor que pode ajudar e também trabalhar do outro lado
atrapalhando esses controles. É sempre estar atento, né, e desconfiar dos próprios processos, trabalhar com melhoria contínua, trabalhar em camadas, no bom e velho ambiente de camadas ali, não confiar num único controle, mas ter um conjunto deles para segurar ali, porque cada vez mais está mais complexo, está mais difícil, envolve básico bem feito, envolve um monte de áreas e é esse o desafio. Acho que é isso. Boa. Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado de novo pela paciência, pela preferência, pelo apoio, por estar aqui com a gente mais uma vez. Isso aqui é para vocês. A gente traz, convence essa galera que se disponibiliza com o tempo que não é fácil para compartilhar mesmo. E nosso objetivo é compartilhar conhecimento com a turma que está do outro lado, que é o nosso mercado, é subir a barra de todo mundo. Legal. Se não tem regulamentação 6 para todo mundo, a gente faz a nossa parte tentando trazer o conhecimento de vocês para todo mundo. Então, obrigado pela audiência. Se tiver alguma dúvida, dica, você pensou em alguma coisa durante o bate-papo, escreve aí, quem está no YouTube lá embaixo, no Spotify também, eu sei que tem um lugar para mandar uma mensagem, manda para a gente está curioso, se tiver temas positivos para a gente falar aqui também, a gente traz especialistas e vamos embora. Obrigado, grande abraço. Edcast.